nesta manhã que nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11. Nos diz assim o texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 11, nos diz assim a palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já na sepultura, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, em torno de 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. O Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Deus, temos o privilégio de ler a Tua Palavra como igreja nesta manhã, neste momento, e pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe com o entendimento desta palavra que foi lida. Não o entendimento que vem da nossa própria capacidade, pois diante da grandeza da Tua palavra nós somos pequenos e limitados, mas o entendimento que nos é dado pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, fale aos corações de todos que estiverem recebendo esta palavra neste momento, Pai. Que o Senhor nos guie e nos ilumine através deste texto que nós lemos. Nós precisamos muito deste alimento. Nós precisamos muito dos ensinos e direcionamentos do Senhor, Pai. Por isso que o nosso coração, mesmo apesar das angústias, dores ou preocupações, mas que o nosso coração seja sensível à Tua voz, quebrantado mediante a palavra do Senhor, Pai. Usa este Teu servo, pecador que aqui se encontra, mas como um instrumento para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não somente nossa cidade, mas o nosso país, a nossa nação, novamente enfrentamos um drama, uma grande preocupação, dias de receio, dias de angústia, dias de medo, dias de dor, dias de luto, dias de sofrimento. E é preciso que nós entendamos que a questão do sofrimento humano, ela não é simplesmente uma questão filosófica, mas a questão do sofrimento, ela é sobretudo uma questão também teológica. E nós temos sim imensa dificuldade em conciliar o amor de Deus, porque nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus nos ama, mas nós temos dificuldade em conciliar este amor de Deus com a questão do sofrimento humano. Nós temos essa dificuldade. Tanto é que no texto aqui que nós tomamos para meditação neste momento, nós observamos aqui que os judeus objetaram, questionaram a Jesus a respeito do seu amor por Lázaro. Será que Jesus de fato ama Lázaro? Porque ele deu vista aos cegos,
Ele curou enfermos, Ele fez paralíticos andarem, Ele opera sinais e maravilhas. Então por que Ele deixou que o seu amigo morresse? Irmãos, e esta pergunta é uma pergunta que acompanha a humanidade ao longo da sua trajetória. É uma pergunta que não se cala. Por que sofremos? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que a nossa dor não cessa? Se Deus nos ama, e nós sabemos que Deus nos ama, por que então nós sofremos? E não sofremos somente nessa questão da Covid nesses dias, mas sofremos dramas familiares, tragédias, dores inúmeras, dificuldades inúmeras. E Deus nos ama. Nós que amamos os nossos filhos, nós, como pais, o que nós queremos fazer? Talvez muitas vezes, erroneamente, poupar os nossos filhos de tudo, porque não queremos ver os nossos filhos sofrer. E dói como um pai ver um filho sofrer. Dói como um pai ver um filho às vezes tomando um caminho que não sabemos que não é um caminho correto para a sua vida, que são caminhos de morte, de destruição, de dor, e não caminhos aplanados do Senhor. Mas nós nos amamos, e Deus nos ama, Deus é o Todo-Poderoso. Poderia evitar, poderia nos poupar, poderia nos isentar. Se Deus nos ama, por que sofremos? Mas olhando para a palavra de Deus, e precisamente neste texto que nós tomamos para a nossa meditação neste momento, nós aprendemos algumas verdades, ou podemos fazer aqui algumas observações, que poderão nos ajudar, não trazer explicações, mas poderão nos ajudar talvez a compreendermos um pouco melhor esta questão do sofrimento humano. E a primeira observação que salta aos olhos aqui neste texto é que o sofrimento, ele é fruto do pecado e não da falta de amor por Deus, a falta de amor de Deus. O sofrimento é filho do pecado, fruto do pecado, e não da falta de amor de Deus por nós. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, e quando nós vamos no livro de Gênesis, Deus, o autor e criador de todas as coisas, o autor e consumador da vida, cria a terra, o jardim, o homem, e ali o coloca num relacionamento de paz, de comunhão com Deus, de paz e de comunhão com toda a criação de Deus. Mas o homem resolve desobedecer a Deus. O homem resolve deliberadamente abandonar a sua comunhão com Deus, virar as costas para Deus e viver alheio à vontade de Deus. E Deus disse que o dia que o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Ou seja, certamente aquela comunhão com Deus, ela seria rompida, ela seria manchada, ela seria interrompida. E foi essa a decisão do homem. Com a desobediência houve a queda, com a queda a entrada do pecado no mundo, e com o pecado a morte e o sofrimento. Se não tivesse existido a queda lá no Éden, não existiria sofrimento, porque antes da queda não tinha sofrimento. Todo o sofrimento, toda a dor, tudo passou a existir depois da queda. Com a queda, a partir da entrada do pecado no mundo, a nossa natureza ficou corrompida, a nossa natureza ela ficou manchada pelo pecado. E por isso mesmo, irmãos, toda a criação está neste momento gemendo,
sendo aí açoitada por muitas agruras, por muitas dores, por muito sofrimento, por muitas angústias, por muitas aflições. O pecado é como uma fonte poluída, de onde flui copiosamente o sofrimento. O pecado é como um solo frutífero, mas que nascem apenas os espinheiros do sofrimento. O pecado, para aqueles que gostam de pescaria, é como um anzol, que por detrás daquela isca do prazer, esconde o sofrimento e a morte. E, meus irmãos, aqueles que são amados por Deus, também estão expostos ao sofrimento. Nós vimos aqui no texto, no versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus amava aquela família. O versículo 5, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Diz o texto de maneira clara e enfática que Lázaro era sim amado por Jesus. E mesmo sendo amado por Jesus, Lázaro morreu. Mesmo sendo amada por Jesus, aquela família enfrentou o luto, a dor, a tristeza. Ou seja, vida cristã. Eu e você que somos cristãos, vida cristã não é uma vida de invulnerabilidade diante das intempéries da vida. Não é, meus irmãos. Nós enfrentamos dores, angústias, preocupações, tristezas, frustrações. Nós somos feridos, nós somos machucados. Nós não estamos imunes a todas essas coisas que acontecem. Nós não estamos imunes a essa realidade. Por quê? Porque o pecado afetou toda a criação de Deus. Então não é porque somos cristãos, não é porque estamos aqui neste momento adorando, bendizendo, cultuando o nome de Deus, isso não quer dizer que nós estaremos imunes a essas circunstâncias negativas que acontecem na vida, na história da humanidade. Porque o sofrimento, ele é fruto do pecado e não da falta de amor de Deus. Mas uma segunda observação aqui desse texto, nós aprendemos também que o pecado, ele é um aviso alto e claro aos ouvidos do homem. Aliás, o sofrimento, ele é um aviso alto e claro aos ouvidos humanos. Meus irmãos, quando nós estamos bem, gozando de boa saúde, de bem-estar, algum de nós pensa em médico? Pensa em ir ao médico? Quando que nós procuramos um médico? Quando nós percebemos que há algo errado. Quando nós percebemos que não estamos sentindo bem. E olha a perfeição de Deus ao nos criar. Quando nós sentimos febre, significa que algo não está certo em nosso organismo. É um sinal, é um aviso. Da mesma forma, com relação à dor. Se não houvesse a dor, nós não iríamos procurar socorro. Nós procuramos justamente porque nós sentimos a dor. E essa dor é um aviso alto e claro aos nossos ouvidos. Por isso nós podemos dizer de maneira enfática, com toda certeza, de que o sofrimento é um aviso de Deus ao homem, dizendo que é completamente impossível transgredir os preceitos de Deus sem sofrer as devidas consequências.
É impossível viver uma vida de desobediência, uma vida desregrada, uma vida alheia à vontade de Deus e não sofrer as consequências desse estilo de vida. Porque se a violação de uma lei física traz consequências inevitáveis, como por exemplo, nesses dias, o decreto, o toque de recolher a partir das 21, a igreja hoje só pode abrir até meio-dia, depois disso sofrerá sanções. Assim também, se houver violações dos preceitos morais e espirituais, isso vai trazer o que? Sofrimento. Isso vai trazer o que? Dores. Isso vai trazer o que? Muitas angústias. Sofrimento. Mas infelizmente muitas pessoas estão tentando abafar a voz da consciência. Muitas pessoas estão aí tentando negar a dor. Mas mesmo aqueles que amortecem os efeitos da dor nesta vida, eles não poderão ficar incólumes aos sofrimentos eternos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Então o sofrimento, ele é um aviso alto e claro aos ouvidos humanos. O salário do pecado é a morte. Ninguém pode viver uma vida mergulhada no pecado e pensar que vai ficar salvo sem sofrer as devidas consequências. Aqueles que buscam o prazer do pecado vão descobrir, mais cedo ou mais tarde, que o pecado é uma fraude. O vinho que se chama pecado, ele é doce ao paladar, extremamente doce ao paladar, mas extremamente amargo no estômago. Ele produz uma sensação de prazer momentâneo, mas produz também um sofrimento, e este sofrimento, ele é eterno. Por isso, o sofrimento, a dor, é um aviso alto e claro aos ouvidos humanos. E por fim, o texto nos mostra também que o sofrimento, ele deve ser pedagógico. Muitas pessoas, quando estão sofrendo, muitas pessoas, quando estão passando por dificuldades nesta vida, se desesperam quando passam pelo vale da dor. Algumas a ponto de tentarem dar cabo da própria vida. E infelizmente também não são poucas as pessoas que se revoltam contra Deus quando estão passando pelas tempestades da vida. Mas irmãos, o sofrimento, ele deve nos ensinar e não nos destruir. Ele deve ser pedagógico e não o nosso coveiro. O sofrimento, ele está aí, deve nos tomar pelas mãos e nos ensinar a vivermos com mais sensibilidade, com mais sabedoria, com mais empatia, porque todos nós estamos suscetíveis a isso. E quando nós passamos por um drama, por uma dor, por um sofrimento, ao invés de nos tornarmos murmuradores, ao invés de nos tornarmos aí pessoas revoltadas, nós devemos ser agora empáticos, solidários, sensíveis com aqueles que também estão sofrendo. O sofrimento deve nos ensinar e não nos enclausurar aí na cova existencial da morte. É interessante o que disse Davi no Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Foi bom. Por quê? Para que aprendesse os teus decretos. Ele aprendeu
quando ele passou pela aflição, ele aprendeu. E o que nós aprendemos, irmãos? O que nós aprendemos? Nós tivemos aí um período de calmaria. Quase nenhum caso de Covid aqui em nossa cidade. E o que nós aprendemos? O que as pessoas aprenderam? A realidade que estamos vivendo hoje mostra que pouco foi aprendido. Muito pouco. Muito pouco. Porque se tivéssemos aprendido alguma coisa, talvez a realidade hoje poderia ser diferente. O sofrimento, ele é pedagógico. Pois Jesus diz aqui no texto que a morte de Lázaro era para que se testificasse ali a glória de Deus. Nós temos um outro texto também do Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 a 9, onde Jesus cura o cego de nascença. E segundo a crença dos judeus, uma pessoa que estava sofrendo, como por exemplo aquele homem que era cego de nascença, ele era assim, talvez por um pecado dele ou por um pecado dos seus pais. E aí alguém pergunta para Jesus: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus responde: nem ele nem os pais, ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. E ele foi curado por Jesus. O próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João, também capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis o que? Aflições. Atos capítulo 14, versículo 22, nos diz que importa que entremos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Justamente por isso, meus irmãos, o sofrimento deve ser o nosso pedagogo e não o nosso governo. Nós devemos aprender que esta realidade difícil que nós estamos inserindo, e tudo aquilo que nós já vivemos, difícil, de ruim, de trágico nesses dias, que sirva para nos ensinar algo, que nós possamos aprender alguma lição dentro deste contexto. E voltando aqui ao texto que tomamos para a meditação, no verso 25 e 26, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Meus irmãos, não existe explicação que talvez seja agradável aos nossos ouvidos ou ao nosso entendimento a respeito do drama do sofrimento. Se Deus nos ama, por que nós sofremos? Mas diante dessas palavras de Jesus, diante deste episódio aqui em que Jesus traz Lázaro de volta à vida, depois de 4 dias, sendo que Jesus poderia ter chegar lá no segundo, no terceiro dia, mas Jesus só chega no 4, porque existia uma crença entre os judeus que uma pessoa ela poderia ser ressuscitada através de uma oração até ao terceiro dia, mas que no 4º dia somente Deus é quem poderia fazer isso. E por isso que Jesus demora mais 2 dias onde estava, para chegar lá só no 4º dia. E ao ressuscitar Lázaro, mostrar que de fato ele é Deus, que de fato é o Todo-Poderoso, que de fato nós podemos crer na sua palavra quando ele diz que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E diante dessas palavras de Jesus, irmãos, e diante do drama do sofrimento humano, a única coisa que nos cabe fazer é enxergarmos o sofrimento à luz da eternidade. O sofrimento do povo de Deus, a Bíblia nos ensina que ele é passageiro e suave quando comparado com as glórias do porvir. Romanos 8,18, Paulo diz: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós, como cristãos, nós sofremos, nós passamos por dores e por dificuldades, mas nós temos uma boa esperança, nós temos uma consolação eterna. Aqui neste mundo, nesta terra, nós pisamos estradas crivadas de espinhos, dolorosos demais, mas chegará um dia em que eu e você pisaremos em ruas de ouro e de cristal. Aqui, irmãos, os nossos olhos ficam inchados de tanto nós chorarmos, mas chegará um dia em que Deus nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 21. Aqui, eu e você podemos sofrer pela escassez, pela fraqueza, pela enfermidade e também pelo luto. Mas um dia, nós receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 21. Aqui na face desta terra, o cristão, ele vive como estranho e peregrino, mas em breve nós mudaremos de endereço e viveremos para sempre na casa do Pai, na cidade santa, na Jerusalém celestial, onde a dor, a morte e o luto já não existirão mais. Por isso, irmãos, o sofrimento é um cálice muito amargo, mas um dia ele findará, e então beberemos para sempre das fontes da água da vida, que jorram sem cessar do trono de Deus. Que Deus nos ajude, nos guarde e nos sustente até este grande dia, o glorioso dia. Amém? Vamos orar. Senhor, sabemos que enquanto aqui nós estivermos, nós enfrentamos lutas, dificuldades, dores, enfim, sofrimento nessa vida, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que este cálice amargo do sofrimento um dia vai acabar. E nesse dia, na presença bendita do Senhor, do Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo, nós estaremos para sempre sendo saciados pela fonte da água da vida. Oh meu Deus, nos ajude nessa caminhada. Nos ajude a compreendermos que de fato o sofrimento não é falta de amor do Senhor, mas sim em virtude do pecado, em virtude da queda, em virtude da desobediência do nosso primeiro representante que virou as costas para o Senhor. Mas nós temos também o consolo eterno em virtude do segundo Adão, que é Cristo Jesus. E nele, conforme a sua palavra, aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê não morrerá eternamente. Aí está a prova do Senhor, do amor do Senhor, maravilhoso amor do Senhor. Mas nos faça também sermos sensíveis aos sinais desses tempos, que o sofrimento de fato é um sinal alto e claro, e que o homem não pode viver entregue à sua própria paixão, à sua própria natureza, porque a nossa natureza ela é completamente manchada, corrompida pelo pecado, que é uma afronta ao Senhor. E que o sofrimento ele deve nos ensinar e não nos enclausurar na caverna da morte, Pai. Ele é o nosso treinador. E as lutas que passamos, as dores que sentimos, as vitórias que experimentamos sobre a dor, sobre o sofrimento,
deve nos fazer sermos mais sensíveis, solidários, empáticos, a amar mais, a se condoer mais, a se dedicar mais. Aprendermos com o sofrimento do nosso Senhor, que sem nenhum pecado, sem nenhuma falta, experimentou todas as dores possíveis por amor a cada um de nós. Que nós venhamos a aprender esta lição e descansar no Senhor, na beleza da Tua palavra, que nos traz este conforto neste momento e nos ajude a enxergarmos o sofrimento sempre à luz da eternidade. Eternidade é esta que será na presença do Senhor para todo sempre, sem dor, sem pranto e sem medo. Somente as glórias e a alegria eterna na presença do Senhor, na cidade santa, Pai. Nos guarde e nos ajude a caminharmos até esse dia, o dia do Senhor, Pai. Abençoe tua igreja, abençoe o teu povo, guarda o seu povo, Pai, e que a humanidade venha a aprender neste momento, este contexto que nós estamos inseridos, Pai. Que o Senhor derrame da tua graça, da tua paz, do teu conforto e do teu consolo, conforme a necessidade de cada um, Pai. É a nossa oração, é o nosso pedido, que humildemente fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente, meus irmãos, e até o próximo domingo, se